Olá, meus amigos catadores de boas dicas de filmes e séries da web, da internet, dos streamings. Nesse vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de séries de gêneros diferentes, todas do Netflix, séries para abrir a mente, explodir a mente. Vocês vão gostar. Venham comigo. A primeira dica de série que eu dou para vocês é a série Machos Alfa. Machos Alfa é uma série de humor, basicamente, que zomba com muitos dos conceitos machistas e nos traz algumas reflexões de mudanças do mundo atual, né? Então é uma série espanhola que conta a história de 4 amigos quarentões, mais ou menos assim da mesma idade que eu, e a série vem apresentando alguns dilemas nesse novo mundo de mudanças antimachistas, né? Vou dar algumas situações para vocês, né, que são abordadas dentro dessa série, né? A primeira coisa que a gente vê é um executivo que, ao perder uma posição de poder, de liderança, de chefia, ele se vê numa situação em que a mulher assume o papel que ele tinha de líder e vai melhor profissionalmente do que ele, e inclusive a mulher dele vai melhor profissionalmente do que ele, e ele reage tão mal a isso que ele e os outros amigos se veem obrigados a pagar um curso, frequentar um curso para desconstrução da sua masculinidade tóxica. Vê se pode uma coisa dessas, né? Eles frequentam o curso, enfim, para se tornarem menos machos. Em alguns momentos a gente percebe uma dinâmica de castração do homem em relação à mulher, e o que infelizmente é bem comum, na verdade. Outro ponto que me chama muito a atenção é que existe um casal onde a mulher pede para abrir a relação, ou seja, um casamento aberto. De acordo com alguns estudos, 50% dos homens brasileiros guardam um dinheirinho para manutenção de amantes. Então, assim, para muitos homens, a relação já é aberta, só não é aberta para a mulher, né? E isso o filme também mostra, né? Aliás, não sei se vocês sabiam, né? Saiu um dado recente aí do IBGE, no último censo, onde os casamentos duram no Brasil em média apenas 13 anos. Vocês sabiam disso? Bom, no filme a gente também vê a evolução de um pai na relação com a sua filha, quando ela decide morar com ele, né? E então ele passa a ter mais contato com a filha com o pai, e acaba provocando uma transformação nesse pai, né? Esse pai começa a rever alguns conceitos, já que ele quer o bem de sua filha, e ele é de uma outra geração, né? Bom, a série traz várias provocações e toca em vários assuntos tabus com humor. É super divertida e já tem 2 temporadas. Então é uma série de comédia espanhola para vocês. Segunda dica de série para vocês: A Fúria de Paris. A Fúria de Paris é uma série relativamente nova, francesa, foi lançada há 1-2 meses atrás. Série de ação e aventura, e que vem dando o que falar nas plataformas, onde ela já conquistou, essa série, um lugar na lista das séries mais assistidas do Netflix. Nessa história, nós acompanhamos uma jovem chamada Lina, que mergulha, né, no submundo do crime em Paris para vingar a morte brutal do seu pai. Seu pai foi assassinado no dia do seu aniversário, no dia do aniversário dele. E com isso, ela acaba se aproximando de Selma. Selma é mais conhecida no mundo criminoso como a Fúria. Ela nada mais, nada menos do que a juíza e o carrasco das grandes gangues do crime que comandam toda a cidade de Paris. Selma, ou a Fúria, é uma figura enigmática, ameaçadora, e o pessoal do crime organizado simplesmente não respeita e nem teme ninguém, exceto a Fúria,
É ela que põe ordem na casa e diz o que cada gangue pode fazer dentro de Paris. Sem dúvidas, é uma série muito boa. Ela conta com ótima trama e várias cenas de ação. Podem ter certeza que é o tipo de série que te entrega aquilo que promete. E para quem curte série de muita ação, muita correria, essa é uma ótima indicação para vocês. Vocês não vão se arrepender de verem essa série, A Fúria. Bom, é o seguinte, galera. Eu peço que se inscrevam no canal. Quem ainda não for inscrito, é de graça. Se já é inscrito, deixa o like para que o canal assim possa crescer e me ajuda muito, valeu? Terceira série, O Poder e a Lei. Essa é uma série que na verdade é inspirada em um filme, O Poder e a Lei, um filme com o mesmo nome, de 2011. E esse filme tinha como ator principal o ator Matthew McConaughey, interpretando esse mesmo personagem dessa série, que é o advogado Mickey Haller, que é um advogado diferente. Por que ele é diferente? Se vocês forem ver o título original da série em inglês, é The Lincoln Lawyer, traduzindo seria o advogado do Lincoln, porque na verdade esse advogado está sempre dentro de um carro, que é o carro dele, que é um modelo Lincoln, e ele carrega todos os casos em que ele está trabalhando dentro do carro, e ele vai dentro do carro então ali estudando os casos, vendo como é que ele vai defender os acusados, né? Enquanto o motorista dele em particular dirige e ele leva ele de um lugar para o outro. O advogado Mickey geralmente defende bandidos ou pessoas que ninguém mais quer defender. Então é um advogado criminalista, né? Não existe ligação do filme de 2011, né, com Matthew McConaughey, com essas duas temporadas que a série tem agora, né? São apenas os mesmos personagens, mas a atmosfera é a mesma, praticamente a mesma. Essa é uma série que ela não tem muita ação. É uma série que tem muito a temática de tribunal, e nela conta a história desse advogado, né? Esse cara, o Mickey, ele é um cara que sofreu um acidente e ficou viciado em analgésicos durante um bom tempo. Ele gosta de surfar, então a série também aborda muito da vida dele como advogado. Temos como um fio condutor, que é um caso específico que ele está defendendo, um cara que foi acusado de ter matado a própria esposa, e o amante da esposa é um ricaço da tecnologia, né? Isso na primeira temporada. E temos outros mini casos que aparecem junto no decorrer da série. A fórmula se repete também na segunda temporada. O recomendado para você ver essa série é que você veja aos poucos, para absorver melhor a história. Veja 1, 2 capítulos por vez, a não ser que tu seja muito fã da temática de defesa criminalística. O personagem, o Mickey Haller, tem uma profundidade interessante, pessoalmente relacionado à família. Ele tem uma filha adolescente, ele tem uma ex-mulher que é promotora, o que faz com que às vezes eles se confrontem no tribunal, ele e a ex-mulher, já que o papel da sua ex é exatamente acusar e prender os bandidos, e o papel dele é exatamente o oposto, soltar os caras, né? O que esse advogado, esse personagem tem de carismático, ele também tem de astuto e muito inteligente. Enfim, é uma série de crimes e advogados que é muito bem produzida e com personagens muito bem construídos. Fica a dica então aí. Outra série que está também aí, todo mundo falando na internet, O Problema dos Três Corpos. Essa é uma série da qual todos estão falando no Netflix, no YouTube, nas redes sociais. Alguns estão falando muito bem, porque a série aborda a temática da vida alienígena e de uma possível invasão alienígena que vai dominar a Terra. Mas
esses alienígenas utilizam uma tecnologia obsoleta, ultrapassada, uma tecnologia que, melhor dizendo, nós humanos já usamos, já conhecemos em muitos dos seus aspectos. Aí tu vai dizer, mas como é que eles vão nos dominar com uma tecnologia inferior à nossa? Né? Como é que vai dominar a Terra? Isso é possível? Como é que pode isso? Essa é a grande jogada dessa série, pois é por isso exatamente que tem a graça de ver a série, e eu não vou contar nada, não vou dar spoilers, eu só vou dizer isso. Gostei e recomendo, principalmente para aqueles que gostam da temática da ficção científica. Vejam e tirem suas próprias conclusões, certo? É uma série sobre invasão de alienígenas. E por último, hoje eu recomendo uma série que eu achei muito legal, que é Parasite Degree, né? Traduzindo seria Parasita, ou Cinzas, né? É uma série coreana, baseada no mangá japonês de 1989, série de terror e ficção científica. Não tem mistério, é muito bem feita, entrega o que se propõe a entregar. O que é a história? Caem do céu alguns casulos de alienígenas aleatoriamente. E desses casulos, quando eles batem no chão, saem umas larvinhas mais ou menos desse tamanho. E essas larvas, a primeira coisa que elas fazem, elas precisam encontrar um hospedeiro humano, um corpo humano, para que elas consigam sobreviver. Caso contrário, se elas não entrarem no corpo humano, elas morrem, né? Assim que elas encontram um ser humano, elas entram dentro desse corpo humano e se alimentam do cérebro da pessoa. E a partir daí, elas dominam o corpo, a consciência, enfim, é como passam-se por humanos, mas na verdade é elas que estão no controle do corpo. A consciência que passa a tomar conta do corpo é só do parasita. E a da pessoa já não existe mais, só fica realmente a aparência da pessoa. Ou não. Mas aqui a gente tem então a protagonista dessa série, que é uma mulher que sofre um acidente de moto. Na verdade, ela está sendo perseguida por um cara lá que brigou e discutiu com ela no caixa do supermercado. E o cara vai atrás dela tentando matar ela e acaba ferindo ela mortalmente com uma faca. O maluco. Ela cai ferida no meio do milharal e lá ela fica entre a vida e a morte. E nesse ficar lá ferida entre a vida e a morte, perto dela naquele exato momento cai o casulo de um parasita. Esse parasita entra nela, né? Mas ele entra sem saber que ela estava ferida, quase morrendo. E quando ele entra dentro dela, ele percebe que se ele fosse lá e comesse o cérebro dela, ela iria morrer, porque o corpo dela está muito ferido. Então o que ele faz? Ele opta, o parasita, por se fundir ao corpo desse hospedeiro sem comer o cérebro. Com isso eles passam a coexistir dentro desse corpo humano. Ele cura o corpo dela, mas ele não consegue dominar o cérebro dela. Passam então a ter duas consciências, a consciência do parasita e a dela, dentro da garota coreana. Bom, os efeitos especiais, a computação gráfica ficou muito bem feita, não tem nada de ruim. Além disso, nós temos muitas cenas de ação envolvendo parasitas, cenas de luta, né? Que são os Greys. A equipe Grey são a equipe que combate esses parasitas, são humanos, né, policiais treinados que vão combater. A história então vem se desenvolvendo e quando tu vê, sem sentir, já acabou a história muito rapidamente, porque são apenas seis episódios, né, de 40 e poucos minutos, né? Quando tu vê, já acabou e fica com vontade de ver mais, certo? Aí a dica que eu dou, se quiser ver mais, é ir atrás do anime, né? O anime que também está no Netflix. O anime conta a história original,
Porque essa história que eu falei pra vocês, na verdade, desculpe, é um spin-off da verdadeira. O anime tem 24 episódios e é de 2014. E tá lá para vocês verem, se quiser, o anime no Netflix. Bom, essas foram as minhas dicas de séries para vocês, que vão abrir a mente de vocês. Espero que assistam e gostem. Valeu por assistirem até aqui e até a próxima.